A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, cobra já há algum tempo uma taxa para motoristas que querem circular por Manhattan, que é um distrito que pertence ao município. Aqui no Brasil, apesar de não ser cobrado nenhum valor para transitarmos dentro da cidade, a prática ficou conhecida como pedágio urbano. E o pedágio urbano tem sido cada vez mais frequente em grandes capitais do mundo todo. A ideia foi implementada para combater congestionamentos, desestimular o uso de carros, que é bom para o meio ambiente, e ainda garantir uma arrecadação para o governo. E se essa moda pega mais uma taxa, hein? Eu tô achando que esse último que você falou, arrecadação para o governo, tô achando que é o que mais pesa nessa Que decisão. de repente está pesando mais. Né? Os Estados Unidos, ele não têm iniciativas tão claras em relação ao meio ambiente para falar assim, estamos preocupados. Mas o que eu acho que, de repente, faz um pouco de sentido, se você pega Nova York, mas aí a gente vai ter que fazer uma grande diferença com cidades brasileiras, é que assim, beleza, vamos tentar desafogar o trânsito, Manhattan, né? ok. Vamos tirar muitos carros ali, porque a gente desafoga o trânsito, Faz estamos sentido. cuidando melhor do meio ambiente, porque o meio ambiente eu acho que, né, Tá lá em terceiro. não é ali aquela coisa que eles estão Não, pensando mas como ficou bonito a mais no texto. Ficou legal no texto, Fica. Agora, existe um transporte público em Nova York que as pessoas conseguem ir para onde elas quiserem e esse transporte público super funciona, como outras cidades do mundo que a gente, né, já viu várias notícias. Agora, pegando essa realidade aqui para o Brasil, do jeito que a gente já tem o transporte público como sendo um grande problema para quem depende dele, para quem não tem condições de andar de carro, aí a gente vai atrelar aí uma taxa de um pedágio urbano, talvez fique complicado, né? Porque assim, o transporte público está lotado. Vamos pensar São Paulo, capital. Lotado. As ruas de São Paulo lotadas de carro. Eu não sei o que fazer entendeu? Se metade daqueles carros sumissem e fossem essas pessoas para o transporte público. Isso porque São Paulo, diferente de outras cidades do Brasil, São Paulo tem um sistema de rodízio. Né? Exatamente. Então, Ainda existe assim. lá aquele determinado dia da semana que o carro não pode circular Exato. numa área específica de São Paulo, de alto trânsito, porque é o dia do rodízio. Então, naquele dia, a pessoa tem que deixar o carro em casa, não pode sair, senão é multado. E mesmo assim, a gente tem o trânsito caótico que a gente tem em São Paulo, né? Inclusive, nessa semana que passou, eu fui para São Paulo, tava com trânsito 11 horas da noite, entendeu? Tipo, é uma loucura. Agora, eu fico pensando assim, né, nesse processo, do ponto de vista de arrecadação de recursos, é que não há limites para arrecadar mais recursos com dinheiro público, né? É sempre porque assim, bem-vindo. o imposto que uma pessoa paga, eu imagino que nos Estados Unidos não seja diferente, porque aqui no Brasil tem impostos municipais, né? As pessoas têm as suas taxas para morar, tipo, vou morar em algum lugar, tem que pagar um imposto para estar ali e tal. É que nem, sei lá, eu moro aqui em Jacareí, no interior de São Paulo, eu pago o meu IPTU todos os anos, e o dinheiro que é arrecadado com o IPTU, meu e de outros munícipes da cidade de Jacareí, é usado para vários benefícios do trânsito da própria cidade. Você usar esse pedágio municipal com a finalidade de melhorar as condições do trânsito da cidade, parece um pouco até redundante, porque já tem uma fonte para isso. Agora, ainda que seja o lance de fica bonito no texto falar do meio ambiente, para grandes metrópoles, realmente pode fazer um sentido grande todo assim. sentido. Todo sentido. Cara, a nossa Você crítica quer aqui... andar de carro, você vai pagar mais caro por isso nessa grande cidade, entendeu? Agora, não quer pagar tão caro? Beleza, use transporte público. É uma forçaçãozinha de barra? Mas ao mesmo tempo, é uma tentativa de diminuir o trânsito que é caótico em grandes cidades aqui no Brasil, eu diria principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aí você vai ter Nova York e outros. Que a Carol, a gente tava falando do meio ambiente, assim, tipo, a gente não sabe se essa é a principal motivação das pessoas. Agora, que realmente é importante, extremamente, né? A quantidade de poluição que essas grandes metrópoles têm de contribuição para a poluição com os carros na rua, eu me perdi um pouco aqui na minha fala, mas eu acho que deu para entender, né? É isso, entendeu? É muito importante que a gente pudesse diminuir. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoas em outros países que conseguem ir para o trabalho de bicicleta,
que aí elas chegam num certo ponto com a bicicleta, elas entram no transporte público com a bicicleta e aí elas continuam um outro trajeto muito legal. Primeiro muito legal. mundo, né? A pessoa fez um exercício físico, a pessoa conseguiu usar o transporte público. Poxa, muito bacana. Aqui no Brasil, Se você vai para o transporte público com uma mochila, não cabe, porque são duas no mesmo espaço, entendeu? Não ocupam o mesmo espaço. É quase Agora- desafiando a lei da física. Eu não sei qual que é o desafiando a lei da física. Eu não sei qual que é a legislação lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a liberdade de ir e vir. As avenidas, rodovias, enfim, elas são de responsabilidade do Estado, do município. Eu não sei muito bem como que é, mas tem as rodovias aqui em Jacareí, por exemplo, as rodovias estaduais, as avenidas municipais, as ruas da cidade, enfim. Então, você colocar uma arrecadação, um imposto a mais, sendo que você já paga de outras formas, aqui no Brasil, isso é Mas você sabe que já isso é existe, inaceitável. já gente. existe uma lei aprovada em 2012, Uhum. né? A mas lei é já está assim, aprovada. Eu digo assim, eu já acho pedágio nas rodovias estaduais e federais uma coisa assim, tipo, pô, não é minha obrigação, tá esburacado, você tem sua obrigação de você, eu já estou pagando aqui meu imposto. Já existe no orçamento uma verba direcionada para esse tipo de rodovia. Tá tendo desvio, tá tendo corrupção, vocês estão colocando aquele dinheiro para outras coisas, neco. Entendeu? Aí você já tem que pagar o pedágio. Agora, colocar isso dentro da Mais cidade. isso. Agora, se você tem um incentivo de ciclovias em toda a cidade, se você tem uma empresa que fala assim, eu vi a gente fez uma reportagem sobre o meio ambiente, que tem uma empresa muito legal. Olha, se você faz carona coletiva, você consegue estacionar na porta do elevador do prédio lá, do prédio Que corporativo. sensacional. Muito legal. Se você dá carona coletiva, você tem tanto no final do mês no seu cartão. Se você pega a carona coletiva, vamos te dar tais benefícios. Isso a empresa, uma iniciativa da empresa e adesão dos funcionários. E isso pode ser muito legal. Gente, se você pensar que o número de o volume de carros nas avenidas é prejudicial para você, meu bem, você precisa ter essa consciência de um dia deixar o seu carro na garagem. Só que para você deixar o seu carro na garagem, você precisa dessa estrutura de transporte público, de ciclovias, outras alternativas. E aí entraria a parte do governo investir nisso, para que a gente cuide do nosso meio ambiente. Não colocando mais uma coisinha, mais uma continha aí no nosso orçamento. Toma aqui, ó. Tá achando pouco as dívidas, bebê? Toma aqui, viu? Um pedágiozinho para você passar a ponte de Jacareí. Então, tipo, tem coisas que... E a Carol falou uma coisa, né? É contra a lei da física conseguir entrar em alguns horários, por exemplo, de Exato. rush dentro de um transporte público. Imagina, você não consegue carregar uma mochila. Como é que você vai conseguir todo dia para o trabalho? Você vai conseguir vir de um Complicado. trecho longo até o transporte público com a sua bicicleta? Onde você vai deixar sua bicicleta depois? Como é que vai acontecer? E Né? quem mora na capital, eu estou falando do exemplo da capital, porque é um exemplo bem caótico. Ou Rio de Janeiro, enfim, essas grandes capitais, de fato, tem esse problema com o trânsito e transporte público. Quem mora sabe exatamente do que eu estou falando. Olha, no meu trecho ali na região, ali, o ônibus não passa o ônibus. A pessoa não tem como ir a pé, ela não tem como pegar, sei lá, um Uber, não tem como. É complicado, ela não. É muito difícil. E a prefeitura não dá o suporte para que seja decente esse processo, né? De você sair da sua casa e ir para cá. Passar horas decentes, que você passa umas 2, 3 horas dentro do ônibus para chegar até o local do trabalho e voltar para casa. E ainda te obriga a deixa o seu carro. Agora, seria muito Complicado. interessante. A produção colocou aqui um valor que São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, conta com um prejuízo de 33 bilhões de reais por ano só por conta dos congestionamentos. Então, você trocar um prejuízo de 33 bilhões por, de repente, Por De investimento. onde é que Mas sairiam esses? esse De onde é que investimento, esses 33 bilhões vão para investimento? Esse que é o problema. A gente fica A gente Mas, não tem a garantia Quando disso, fala né? 33 Não bilhões de prejuízo por conta do congestionamento, seria o quê, no caso? Eu estou tentando entender, tipo, da onde que vem os 33 bilhões? É o quê? As pessoas poderiam estar trabalhando e não estão trabalhando porque elas estão paradas no trânsito? E aí, produção, de onde temos esse Não, é que eu só número? fico me perguntando, porque realmente, acho que lógico, tem uma base esse dado aí, porque eu Quem é imagino o mais que seja... prejudicado, né? O Estado ou nós mesmos? Exato, e eu acho que nesse caso acaba sendo o próprio cidadão que é Claro. prejudicado, a empresa que é prejudicada. Isso é muito interessante que a Carol falou, quem está tendo esse prejuízo, porque assim, beleza, a cidade está tendo 33 bilhões por ano. Agora você pega todo mundo aqui tem um salário
e aí você consegue saber qual é o seu salário diário, qual o seu salário por hora, quanto vale a sua hora trabalhada. Aí você multiplica quanto tempo você passa no trânsito, num congestionamento todos os dias. Tem Só que gente que você- ganha por hora, inclusive. Exato. Para quem ganha por hora. Vamos dizer que você. Eu sou assalariado. Você não está em horário comercial no trânsito, meu querido. Você está em horário do seu sono, do seu Exato. descanso. Você acorda Do seu 4 tempo da com a sua manhã. família. Então, as empresas elas não abrem mão daquilo que é delas Sim. nesse processo. Entrou em greve o ônibus. Significa que todas as empresas vão fechar daquele trecho? Não, elas não vão fechar. Eles têm que se virar para chegar até essa empresa no horário, bater o cartãozinho ali. A empresa ela não abre mão desse processo. Então, obviamente, os mais prejudicados são os cidadãos. né? Eu Eles- sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque com 37 anos eu nunca morei muito distante do meu trabalho, sempre É. morei muito próximo, mas eu tenho uma agonia de me imaginar que eu tenho que passar 1 hora para chegar no meu trabalho, 1 hora para voltar para casa. 1 hora eu tô No sendo mínimo. bem legal tranquilo, bem se pegar uma tranquilo. realidade de São Paulo, né? Meu pai ele leva 2 horas para sair de casa e até o trabalho. Aí ele termina, bate o ponto dele às 10h30, 11 da noite, chega em casa 2 da manhã. Imagina? Então São deixa 4 horas do dia dele que ele passa em trânsito. Exatamente. 4 E não é horas no do horário dia. comercial. Nós estamos falando, bati o ponto. Agora, todas essas horas que eu estou levando aqui no trânsito, vai para o prejuízo Começa- é meu. começa a prejuízo viagem. É meu. E é puxado, né? Porque eu fico pensando assim, eu lembro no passado já ter feito reportagens aqui dentro do Departamento de Jornalismo da Novo Tempo, nem lembro qual que foi o programa, de acompanhar a rotina de várias pessoas dentro da cidade de São Paulo e quanto tempo elas perdem dentro do trânsito. E aí você acaba criando uma outra vida ou outros hábitos para você tentar fazer render esse, acho que foi o NT Sim. Repórter, que é um programa que tinha, para fazer render esse tempo no trânsito. Porque pensa, teu pai, são 4 horas do dia dele que ele passa dentro ou do transporte público ou dentro do carro dele. É. O que ele vai fazer nessas Vai 4 ler- horas? Exatamente. Então a eles pessoa têm começa a estratégias, estudar né? idiomas, começa a Verdade. ouvir Audiobook, audiolivro. podcast, pessoa vai... E olhe lá, né, essas pessoas. Ou a pessoa simplesmente desmaia Vai e dormir. dorme porque é o tempo que tem. Pra Principalmente dormir. se for de manhã. Uhum, Não, mas exato. Também é válido um tempo também para é dormir. tempo. Vale, Como eu já vi várias pessoas no metrô almoçando, fazendo refeições dentro do metrô, porque não tem Exato. outro tempo de você É. sentar dignamente, respirar e fazer uma É boa permitido refeição. comer dentro do metrô? Pode hoje. Pode? Eu acho É. que sim, não sei. Se Mas se não permitir, É. um monte Pode. de gente Como não vai- vai comer. Vamos dizer Eu que já pode. comi muitas vezes no metrô, quando eu morei em São Paulo. Terminou o programa? Parece que tá só começando, não é Nossa, mesmo? já? Tô com essa Verdade. sensação. Aham. Então, ó, encerramos por hoje, mas semana que vem a gente tá de volta. Obrigado pela sua audiência. Luiz vai casar. Segura meu buquê aí, viu, minha gente? Tchau, até semana que vem. Tchau.